Olá a todos, graça e paz. Mais uma live aqui, juntamente com o pastor Jean, do canal Escatologia Princípio do Fim. Antes de nós começarmos aqui as apresentações, eu quero saudar aí a irmã Nanda, que já chegou primeiro. Graça e paz. Tá o irmão Gabriel também. Tem três, tá marcando aqui. Então a gente vai falar de um tema, que é um tema que dentro da história da igreja a gente tem esse tema sendo falado por alguns autores, né? A irmã Cláudia Souza, Pai do Senhor Jesus Cristo. Eu vejo que os irmãos estão chegando aí, tá chegando mais gente. Então, assim, é um bate-papo sobre esse tema que é o mundo dos mortos, que não é uma interpretação majoritária. Na verdade, a interpretação tradicional é que as pessoas que defendem que a igreja, o justo, quando ele morre, ele vai para onde? Vai para o céu. Então, nós temos uma posição diferente, não é uma posição nova, mas é uma posição que está dentro ali de um contexto da patrística, né? Irmã Ana Lacerda, graça e paz. Então é isso, antes de a gente começar aqui fazer a introdução, queria passar a palavra para o pastor Jean, para ele falar um pouquinho da saudação. Irmão Álvaro, graça e paz, tudo bom? Bom, a paz do Senhor para os irmãos aí, que Deus continue abençoando a vida de cada um. É um prazer sempre estar aqui falando com vocês aí, especialmente aqui com o pastor Rafael, no canal Rafael Miquio. Acompanho já há bastante tempo, a gente já se fala desde 2016 ou 2017. Muito bom, Isso. esse relacionamento maravilhoso. E esse tema é um tema realmente um tema não tão fácil de se lidar, né? Mas a gente não vai estar aqui inventando roda, nada disso. E Sim. vamos estar, como o pastor Rafael falou aí, vamos estar realmente tentando só trazer um esclarecimento a mais sobre esse assunto. Amém. Irmã Mariela, graça e paz. Então, esse tema, irmãos, como vai ser um bate-papo, os irmãos podem tirar as dúvidas. Eu até queria mostrar para vocês o seguinte: esse é um dos vídeos que eu fiz já há 6 anos atrás, já faz um tempo, que ele se encontra lá no canal do Curso Bíblico Online, tá? Deixa eu apresentar para vocês aqui. Ó, tá lá no canal do Curso Bíblico Online. Esse é um dos vídeos primeiros que está na playlist ali do Mundo dos Mortos. Eu tenho essa base ainda desse estudo, por isso que eu pretendo pegar esse vídeo, até pedir para o pastor Felipe, para ele me passar o vídeo, que eu vou colocar no meu canal para ficar até mais fácil, porque dentro desse estudo que eu fiz algumas correções. Não correções assim substanciais, são correções mais periféricas. Por exemplo, aquele texto que eu citei da vírgula, quando Jesus chega para o ladrão e diz assim, ó, hoje estarás comigo no paraíso, eu falei de uma maneira que hoje eu não entendo assim. Alguns irmãos ainda entendem, mas eu acho que esse é um ponto que não haveria necessidade de a gente entrar numa divergência ao ponto de ser, isso é uma heresia. Não, é uma divergência periférica. Então, para quem não assistiu, os irmãos podem acompanhar esse estudo, é um estudo de quase 1 hora, tá? Tá lá no canal do Curso Bíblico Online, mas eu vou colocar no meu canal aqui para ficar mais fácil e acrescentando já o vídeo que tem um acréscimo que eu fiz uma mudança. Amém? Então, baseado nesse estudo, talvez os irmãos já assistiram, todos que estão aqui, a gente tem uma posição a seguinte, que nós defendemos que a igreja, os santos, todos os que morreram, desde os tempos ali de Abel, vamos pegar ali o primeiro que morreu no Senhor, Caim matou Abel, até os nossos dias, até a segunda vinda de Cristo, todos os justos, eles vão para um local, que é chamado seio de Abraão. Né? Então, a interpretação corrente defende que a igreja ela vai para onde? Ela vai para o céu, né? Que seria o terceiro céu. Justamente por conta dessa palavra paraíso, que nós vamos falar um pouco. A gente vai usar o texto base, que é Lucas, capítulo 16, o texto do rico e do Lázaro. Vamos também analisar se é uma parábola, é uma história. Então, assim, essa interpretação, ela é a majoritária, por quê? Porque ela vem do catolicismo. Eu estava lendo até aqui esse livro aqui é o Catecismo da Igreja Católica, tá? Então eu tenho ele para consultar doutrinas católicas e no meio protestante evangélico, essa parte aonde fica os mortos, os justos, eles também absorveram isso. É igualzinho. Os mesmos textos que a Igreja Católica utiliza para falar
que o justo vai para o céu, é que muitos evangélicos usam para falar que as almas estão no céu. Então, eles vão utilizar esses textos que, para mim, não faz muito sentido ali o texto que está relacionado aos céus, como Filipenses, capítulo 1, versículo 23, como também é João, capítulo 14. Filipenses 1, 23 vai dizer o quê? Quando Paulo vai falar assim que viver é Cristo, o morrer é lucro, né? Aí, nesse contexto, ele vai falar assim que ele deseja partir e estar com Cristo. Então, eles vão alegar, tá vendo? Estar com Cristo aqui, você está no céu, porque Cristo está no céu, logo, se você está em Cristo, com Cristo, você está no céu. Mas, lá em Salmo 139, nós temos lá o Salmo de Davi que vai dizer, tu me sondas e me conheces, etc e tal. Daí ele vai dizer assim, ainda que eu faça minha cama no Sheol, a palavra Sheol, que a gente também vai falar um pouco sobre isso, que é a palavra que equivale no grego Hades, o Senhor está ali, quando eu faço a minha cama no Sheol. Então, Cristo está no seio de Abraão. Por isso que se Paulo morresse, ele estaria em Cristo, aonde? Lá no seio de Abraão. E um outro texto que é utilizado é João capítulo 14, que vai falar que na casa de meu pai há muitas moradas, e aí eu vou preparar lugar, vou voltar e vou levar vocês para esse lugar. Porém, essa casa de meu pai que há muitas moradas, eu tenho até um vídeo no canal, um vídeo antigo, tá aí no meu canal, um dos primeiros que eu coloquei, vai estar o título ali, na casa de meu pai há muitas moradas. Eu não entendo que essa casa do pai está falando do céu, mas está falando das moradas que Cristo, quando ele subiu ao céu e se assentou à direita do Pai, ele começou a preparar, que ele derramou o Espírito Santo e essas moradas somos nós. Moradas que formam o quê? A casa de Deus. Então eu expliquei isso daí também. Então você não tem base para falar que, assim, o pessoal está no céu. A base mais forte para sustentar o que nós defendemos é justamente o texto do rico do Lázaro, né? Então, a gente vai utilizar esse texto, vai fazer a leitura e a gente vai analisar alguns pontos aqui. Eu quero ler também, só para os irmãos analisarem, não só falando das minhas palavras, mas eu quero ler 3 textos contando a patrística. Eu vou ler esse daqui, Contra Marcião, de Tertuliano. Isso aqui é século II. Tertuliano nasceu nos anos 160, morreu 200 e pouco, 230. E também eu vou ler um texto aqui de Irineu de Lyon, contra heresias, que é por volta do ano 130 até 200 e pouco também. Então, esses dois foram contemporâneos, e esses dois aqui vão falar acerca desse tema de mundo dos mortos, aonde que o justo está. Então, eu vou fazer essa leitura, mas antes, eu quero começar aqui utilizando o texto de Lucas 16, né? Vamos fazer a leitura. Deixa eu pegar aqui. Eu sou meio devagar, tá, irmãos, para colocar aqui as coisas. Não tenho muita habilidade como a do pastor Felipe, não. Lucas 16. Tá por aí, pastor Jean? Eu vou ler, depois eu vou parar no... Que aí você pode fazer um comentário, tá? Ó, tranquilo. O texto aqui no versículo 19 vai falar do rico e do Lázaro. Uns vão dizer que esse texto é uma parábola e outros vão dizer que é uma história. Irineu de Lyon, ele fala que é uma história. Tertuliano, ele vai falar que é uma parábola. Então, como que a gente pode trazer essa relação? Será que é uma história? Será que é uma parábola? Eu entendo que nós vamos ter elementos que Jesus vai utilizar que são parábolas. Quando vai falar depois que eles morreram, para ele descrever ali o pós-morte, como nós não temos uma imaginação ampla para entender como que é o mundo espiritual, porque para pensar, eu estava conversando com o pastor Jean, para você poder imaginar aquela realidade do mundo dos mortos, você teria que estar vivendo ali, mas a gente não está ali. O Senhor Jesus, ele conhece todas as coisas porque ele é Deus. Então, ele tinha aquela glória que ele tinha com o Pai, então ele é Deus, então ele conhece todas as coisas. Logo, quando a gente analisa Cristo, ele vai falar do pós-morte, ele vai usar elementos como dedo, língua, água, que aí sim a gente pode encaixar como uma parábola para mostrar algo de uma realidade que é um fato que esse mendigo, que é chamado Lázaro, e o rico, são pessoas que viveram, que eles realmente existiram. Eu acredito que existiram, porque eu entendo o seguinte, que uma parábola, se fosse todo o texto parábola, Jesus não citaria nome.
Porque a palavra aqui, quando vamos ver no grego, chamado Lázaro, a palavra onoma é nome próprio. Então ele está citando o nome de uma pessoa. Então ele está mostrando uma pessoa que foi justo e morreu, e o rico não colocou nome justamente para não trazer ali o nome do rico como uma espécie. Quando você cita o nome, é porque você chama a pessoa pelo nome, é porque você está dando honra para essa pessoa. O rico não tinha honra nenhuma, porque ele era um injusto, ele era um miserável pecador, que não buscou a justiça em Cristo, a justiça em Deus. Então é por isso que eu entendo que o texto é, na verdade, uma história, e depois quando Jesus vai relatar, depois que acontece a morte ali, ele vai citar alguns elementos que a gente pode considerar como parábola, para trazer essa imaginação para nós como que seria esse pós-morte. É como se, por exemplo, você tivesse um índio que mora ali na sua tribo, nunca viu a capital, nunca viu ali o que tem na cidade. Aí você vai falar para ele de um carro, vai falar para ele de uma moto, vai falar para ele de alguns elementos que tem na cidade, ele não vai entender nada, porque ele não tem a imaginação ampla para poder entender isso. É a mesma coisa. O pós-morte, nós não temos essa imaginação. Então Jesus ele vai citar, depois do pós-morte ali, quando ele vai falar que os dois foram para o inferno, que nós vamos pegar essa palavra e destrinchar um pouquinho, que quando eles vão para o inferno, ele começa a relatar elementos como dedo. Alma não tem dedo, alma não tem língua. O que tem dedo e língua é um corpo, mas o corpo já está no pó da terra. Então é por isso que ele utiliza dessas figuras para explicar o pós-morte, mas tanto o mendigo, Lázaro, como o rico, eles existiram. Amém? Então vamos lá, fazendo essa introdução, o texto diz assim: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro. Então aqui a palavra chamado no grego é onoma, que é de nome próprio, coberto de chagas, que jazia à porta daqueles e desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Então aqui é o local. O seio é para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Agora, esse é um ponto que eu vou parar aqui para a gente dar uma ênfase. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, observe que ele estava onde? No Hades. A palavra aqui no grego é Hades. Então, foi traduzido por inferno. O pastor Felipe, se eu não me engano, ele fez um estudo sobre inferno, mostrando que nós vamos ter inferno relacionado ao quê? A uma palavra chamada Geena, que essa palavra Geena vem do hebraico. Vamos ter uma outra palavra que é tártaro, que é do grego. Então, eu vou só pegar aqui a imagem, mais ou menos como que seria a ilustração desse episódio que Jesus vai contar, só para vocês verem, depois já vou passar para o pastor Jean. Aqui, ó. Tá vendo esse gráfico? Aqui nós temos aonde? Inferno, que seria o Hades, mundo dos mortos. Então, nós temos essa palavra no texto português sendo traduzido tudo por inferno. Sheol, Hades, Geena, Tártaro. Sheol é no Antigo Testamento, tá? Então, aqui nós vamos ter esse local, né? Esse local aqui de baixo, que no caso seria, no hebraico é Sheol e no grego é Hades, aí onde o rico está e onde o justo está. E aqui é o Tártaro, é o abismo. Então é só para ilustrar, aí eu vou passar para você, tá, pastor Jean? Ok. Estou só aprendendo. Qual que é o slide? Você vai... Pode colocar aí o 3. Tá, vamos lá. Então aí o pastor Jean vai colocar alguns textos no Antigo Testamento que vai traduzir a palavra Sheol, tá bom? Na verdade, separei só esse daqui, que dá uma ideia de como realmente os judeus pensavam. Aqui é o caso em que Jacó recebe a túnica, que estava toda molhada no sangue do animal, que os irmãos de José fizeram parecer que José foi devorado por um animal. E aqui Jacó, ele reconhece a túnica do seu filho José, e ele diz que José foi despedaçado por um animal. E ele cá embaixo, ele diz assim, ó: hei de descer ao meu filho à sepultura. Mas
você vê que a palavra ali de sepultura não pode ser uma sepultura onde o corpo está, porque ele está dizendo que o filho dele, José, foi despedaçado por um animal. Então, a sepultura teria que ser o ventre do animal. E ele não iria para o ventre do animal. Então, ele está se referindo aqui ao Sheol. E ele está com o entendimento, então, que José está vivo lá, neste local, porque ele falou, eu vou descer até ao meu filho, até a sepultura, para encontrar com meu filho lá. Então, ele não está com a mentalidade de que José está num animal que ele vai para ali, ou está numa cova, né? Porque a palavra cova, ela tem a sua própria palavra. Acho que é boker, se não me engano, em hebraico. E a palavra sepultura tem uma outra palavra também, que eu acho que é keber, que também é sepultura. Então, essa palavra aqui foi traduzida como sepultura, mas ela é Sheol, que é, no caso, mundo dos mortos. E aqui, eu separei aqui, que não está aí com o pastor agora, que existem alguns textos que foi traduzido lá no Antigo Testamento, a palavra Sheol, como além, está em Eclesiastes 9:5. Esse texto de Eclesiastes 9:5 vai dizer que os mortos nada sabem. O Salomão está falando que para onde vão, né, que ele diz que é para o Sheol, lá eles nada sabem, estão lá, né, no mundo esquecido, digamos assim. Mas a gente tem que entender o contexto. O contexto, ele está falando das coisas que acontecem debaixo do sol. Então, aqui ele está dizendo que eles não sabem de nada em relação aos vivos. Não quer dizer que eles lá estão apagados, acabou tudo. Senão, não teria vida eterna. Porque se a gente for ler o texto diretamente como o Salomão está dizendo, a gente vai ter que entender, então, que morreu, acabou tudo. Porque se fosse interpretar por esse prisma. Mas, na verdade, ele estava simplesmente fazendo uma comparação, como se nós estivéssemos agora assim, olha, lute pela sua vida, quer fazer uma viagem, faça agora, porque depois que você morrer, não tem como viajar mais. Quer construir, constrói agora, depois que você morrer, não pode mais construir. Quer comprar um carro, é como se fosse isso, em relação às coisas desta vida. Não pode ser usado esse texto para dizer que não tem ninguém vivo lá do outro lado, entenderam? Então, em Salmos 139, que o pastor citou aqui há pouco, versículo 8, vai falar de Sheol como abismo. O Deuteronômio 32, 22 vai falar de Sheol traduzido como inferno, que ali, no caso, seriam os fundamentos, as profundezas, tudo, no caso, falando sobre coisas abaixo, né? E Salmos 49, versículos 14 e 15, vai falar de... A tradução botou sepultura e na outra palavra botou morte. Mas as duas palavras no original é Sheol. Salmos 49. Então, a gente vai vendo que existe essa diferença. E quando a gente vai para o Novo Testamento, isso muda para a palavra Hades, que é o que está lá apresentada na história ou na parábola, né? Como você quiser interpretar, do rico e Lázaro. E essa parábola, eu vejo que Jesus ele vai desmistificando muitas coisas que ao longo aqui da live a gente vai passando, né? Então, já rapidamente, eu queria só passar essa informação do Sheol. E o Hades tem uma coisa interessante, bota para mim o 10, o slide 10, pastor. 10, tá, vou pôr, peraí. Essa imagem foi uma imagem que me chamou muita atenção, que é quando ela está numa sepultura, aquelas de chão, tipo nos Estados Unidos, né? Que ela está ali, tipo, poxa, descansa em paz, mas a imagem abaixo é um tormento. Então, se a pessoa realmente não morreu em Cristo, ela está nessa situação que está aí abaixo, nesse tormento total aí. Porque quando a gente vai ver a história lá de Lucas 16, do rico e Lázaro, ali vai dizer que não é o tempo do juízo final que está acontecendo aquilo ali. Porque o rico, ele vai mencionar que ele tem 5 irmãos. E Abraão vai dizer que esses 5 irmãos, eles precisam ouvir Moisés e os profetas para não irem para aquele lugar aonde o rico estava. Então, isso nos abre uma luz em dizer que aquilo ali não é
ainda o juízo final, porque no juízo final não tem mais chance de salvação. E naquele momento, com a palavra de Abraão, eles ouçam Moisés e os profetas, é porque ainda há chance de salvação para aqueles. Então, ali demonstra claramente que a pessoa que partir dessa vida hoje sem Cristo, ela já está no lugar de tormento. Não necessariamente, não ainda o lago de fogo, mas Sim. o lugar de tormento, né? É isso que a gente vai trabalhar aqui. Amém. E aí, qualquer coisa, se você precisar de um slide, eu vou colocando aqui. Eu vou fazer até um Maravilha. comentário agora na patrística. A Ana Caroline Amorim, ela perguntou assim: Pastor, se isso já aconteceu, ao morrer há um primeiro juízo, antes do juízo final. Quem faz essa separação? Na verdade, esse local é como se fosse uma antessala, é uma sala de espera, no qual a pessoa que morreu sem Cristo, ela já passa por um tormento. Porque, de fato, não é o tormento na sua totalidade, porque depois, lá em Apocalipse 20, vai dizer que a morte e o Hades vai ser lançado no Lago de Fogo. O Lago de Fogo seria o Guiena de Fogo. Então ninguém está no Lago de Fogo hoje. O Lago de Fogo não foi inaugurado. Quem inaugura o Lago de Fogo? Apocalipse 19. Naquela batalha nós vamos ver o quê? A besta e o falso profeta sendo lançados vivos no Lago de Fogo. Então, no caso do justo, ele já recebe o quê? O repouso, está no descanso, mas ainda ele não alcançou o quê? Esse lugar de reino de Deus que vai ser sobre toda a terra, porque isso só dá por conta da ressurreição. Então, eu não diria um juízo, porque no caso, quando a gente ouve o evangelho aqui, a Bíblia vai dizer que o julgamento começa primeiro pela casa de Deus. Então, nós já estamos sendo julgados hoje. Hoje nós já estamos sendo sondados pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo já está trazendo o quê? Esse julgamento para nós. Se nós vivemos uma vida em santidade, lutar contra a carne, nós seremos o quê? Nesse julgamento, que seria o tribunal de Cristo na segunda vinda de Cristo, para receber galardão, não é um julgamento para condenação. Agora, aquele que não crê, Jesus vai falar que já está condenado. Então, no caso, esse juízo já está sobre todos aqueles que cometem pecado. Agora, quando se fala de primeiro juízo e juízo final, eu falo de dois juízos. Eu fiz um último vídeo, que é o primeiro juízo, que é no Tribunal de Cristo, e um segundo, que é o último juízo no Trono Branco. Amém? Então, só para corroborar essa ideia de que o que nós estamos falando não é novo, tá? Eu gosto bastante desses dois autores, tanto Irineu como Tertuliano. Aqui é uma imagem que eu vou passar, né? Não sei se vai dar para ler. Então, eu coloquei aqui na imagem, no slide, eu vou ler esse livro aqui, tá? Que é o Irineu de Leão contra Heresias, no seu segundo livro, que é Teorias Gnósticas e sua refutação. Então, Irineu está refutando os gnósticos aqui. No capítulo 34, ele vai dizer o seguinte. Deixa eu pegar aqui. Não sei se vai dar para ler, tá, irmãos, no celular, porque está um pouco pequena a letra, mas acompanha só a leitura, se não der para ler. O Senhor ensinou clarissimamente que as almas não só perduram sem passar do corpo em corpo, mas conservam imutada as características do corpo em que foram colocados e se lembram das ações que fizeram aqui na Terra e das que deixaram de fazer. O que Irineu está combatendo? A gente tem que pegar o contexto. Irineu está combatendo, a grosso modo, os espíritas hoje. O que ele está falando de transmigração da alma aqui, que ele está dizendo assim que as almas, elas não só perduram sem passar de corpo em corpo, é que Irineu, se você ler um pouco antes, ele está combatendo pessoas que eram gnósticas, que se diziam cristãs, que defendiam o quê? Transmigração de alma, que a alma vai transmigrando para outros corpos. Isso daí é o espiritismo. Então ele está combatendo isso, mas ele está mostrando que se acontece isso, você não vai se lembrar daquilo que você fez no passado. Porque a Uma pessoa não lembrava. reencarnação, né? Reencarnação. Reencarnação, né? É o que os espíritas falam, de reencarnação. Então, aí ele vai provar que não é assim, segundo as escrituras. Ele vai mostrar que as escrituras vai nos ensinar que a pessoa, ela lembra das suas ações que fizeram aqui na Terra e das que deixaram de fazer. Ele lembra, como o rico e o Lázaro. E aí ele diz, é o que está escrito aonde? Olha que interessante. É o que está escrito na história do rico e do Lázaro, que repousava no seio de Abraão. Então ele coloca como uma história.
Nela se diz que o rico, depois da morte, conhecia tanto Lázaro como Abraão, e que cada um estava no lugar a ele destinado. Então aqui eu não vou entrar em outros pontos que o rico pedia a Lázaro, ao qual tinha recusado até as migalhas que caíam de sua mesa, etc. e tal. Então aqui Irineu está mostrando, olha, é uma história, então as pessoas estão conscientes nesse lugar. E aí ele vai mostrar o seguinte, que no livro 5, que já é a escatologia cristã, que ele vai tratar acerca de pré-milenismo, etc. e tal, no capítulo 31, as pessoas elas alegam que Jesus, quando ele disse para aquele ladrão na cruz, né? Na época eu tinha dito no estudo que aquela vírgula estava incorreta. Não vai dizer assim, ó, em verdade, deixa eu pegar aqui o texto para ficar melhor. Está em Lucas 23, né? Lucas 23, deixa eu ver aqui, versículo, se eu não me engano, 43, 23, 43. Vamos ver se é aqui. Ó, é aqui mesmo, ó. Quando Jesus chega para o ladrão e fala, e Jesus respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O que eu tinha feito naquele estudo? Eu tinha colocado a vírgula aqui no hoje. Em verdade te digo, porque esse que não tem no texto hebraico, no texto grego. Então ficaria, em verdade te digo hoje, 2 pontos. Então Jesus está dizendo hoje, estarás comigo no paraíso. Então, esse paraíso que Jesus ele foi, que ele estaria no paraíso, seria relacionado ao reino. Então, essa é a interpretação que eu tinha trazido no estudo lá do mundo dos mortos. Porém, fazendo um estudo sobre a gramática grega, só os testemunhas de Jeová que fazem isso, colocam os 2 pontos aqui. O pastor Jean falou que teve um que fez isso, que foi quem mesmo, pastor? Não lembro. Sobre a vírgula? A vírgula, os 2 pontos. Foi Eu acho que a tese de doutorado do Dr. Rodrigo Silva, isso, do Rodrigo Silva, arqueólogo. que é adventista, mas a grande maioria vai defender que o texto é assim mesmo, em verdade, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, naquele momento que Jesus estava já para morrer, ele já prometeu para o ladrão, você vai estar comigo no paraíso hoje. E o paraíso ficaria onde? Porque nós temos a palavra paraíso 3 vezes no Novo Testamento. Lá em Lucas, nesse que nós lemos, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 4, quando Paulo vai dizer assim, que ele foi arrebatado por terceiro céu, e depois ele foi para o paraíso. E nós temos Apocalipse capítulo 2, 7, que vai dizer que é o vencedor, ele vai dar de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então, aqui fazendo uma relação ao Jardim do Éden, lá no Éden. Então, paraíso, nós temos esses 3 lugares. Porém, quando ele morreu, aqui as pessoas falam que Jesus foi para o céu. O paraíso não pode ser o céu, porque que Jesus disse que ele ia ficar 3 dias e 3 noites no coração da terra, ou seja, no mundo inferior, que seria o mundo dos mortos. Como é que ele teria ido para o céu primeiro? Então, o que eu entendo? Eu entendo, como diz aqui o Irineu, nesse capítulo 5, o seguinte, ó. Ora, passou 3 dias onde estavam os mortos, e conformidade com o que o profeta diz dele, o Senhor se lembrou dos seus santos mortos, dos que antes adormeceram na terra da sepultura, e desceu até eles para tirá-los de lá e salvá-los. O próprio Senhor disse, como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do cetáceo, assim acontecerá com o Filho do Homem no seio da terra. E o apóstolo diz, que significa? Subiu a não ser a quem tinha descido às regiões inferiores da terra, que é Efésios capítulo 4. Paulo vai falar que Cristo desceu às regiões inferiores da terra, levou cativo o cativeiro, que seria esse cativeiro é a morte, por isso que ele venceu a morte, ele ressuscitou, né? Depois que ele ressuscita, ele ascendeu ao céu e derramou dons aos homens, como diz lá em Efésios 4. Daí ele, igualmente diz Davi, profetizando sobre ele, libertastes a minha alma da profundeza do inferno, que é do Sheol. Ao ressuscitar no terceiro dia, dizia a Maria, a primeira que havia e o adorava, não me toques, porque ainda não subia ao Pai, mas vá aos meus discípulos e diz-lhes, suba ao meu Pai e o vosso Pai. E aí ele coloca aqui o ponto interessante. Se o Senhor se submeteu às leis da morte para ser o primogênito entre os mortos e ficou 3 dias nas regiões inferiores da terra, antes de ressuscitar na carne, para mostrar aos discípulos também os sinais dos pregos e assim subir ao Pai, deve-se envergonhar os que afirmam que o inferno é esse nosso mundo e que o homem interior
sobe para um lugar supraceleste, deixando aqui o corpo. Então aqui ele está combatendo, sabe quem? Aquelas pessoas lá que diziam que o inferno era aqui na Terra. Ele fala, não, o inferno não é aqui. Jesus, ele desceu a esse mundo dos mortos, aonde vai ter a separação do rico e do Lázaro. E aí a conclusão que eu chego é o seguinte, que o paraíso, ele pode ser falado que é o seio de Abraão, o paraíso como falar no céu, o paraíso como também o reino que vai vir, que depois ali aos que vencer vai ser dado o direito de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. Lá em Apocalipse, no capítulo 22, não tem a árvore da vida? Ali não está falando de reino? Então a gente pode entender o paraíso nessa relação. Porque paraíso não seria um local, mas é um estado, ou seja, da presença de Deus, o descanso. Descanso não fala de repouso, de sábado. Então isso pode estar relacionado com o paraíso. É isso que eu disse nesse último vídeo. Agora, para finalizar, e esse é um texto que eu não citei em nenhum vídeo, tá? Isso aqui eu descobri esses dias, porque eu comprei esse livro aqui, do Irineu do Tertuliano, que é um livro muito bom, contra Marcião. Marcião, ele defendia que o Deus do Antigo Testamento era Satanás, e o Deus do Novo Testamento era Jesus Cristo, era o Deus bom. Eu vou falar aqui, depois você pode concluir, depois você pode falar um pouco, tá, pastor? Só vou concluir essa parte. Pode concluir. Esse daqui é o texto que fica mais claro que o paraíso seria o seio de Abraão. E aí eu vou mostrar o que Tertuliano vai dizer. Lucas 16, 29, no entanto, Marcião violentamente distorce o trecho para outro fim e afirma que tanto o tormento quanto o conforto são retribuições do Criador reservadas na próxima vida para aqueles que obedeceram à lei e aos profetas, enquanto ele define o seio celestial e o porto como pertencentes a Cristo e ao seu próprio Deus. Por que ele coloca seu próprio Deus com D minúsculo? Porque Marcião, Tertuliano, ele fala muito assim, o seu Deus, o seu Cristo. Porque se ele está colocando que o Deus do Antigo Testamento é Satanás e o Deus do Novo Testamento é Jesus Cristo, então é um Deus totalmente diferente que ele está. Ele só aceitava algumas cartas, ele não aceitava as cartas do apóstolo Paulo. E Marcião defendia o seguinte, que o rico representa todos aqueles que vivem pela lei e pelos profetas na antiga aliança, porque eles seguiram Satanás. Olha que mente doida. Olha a mente doida de Marcião. E aí, Tertuliano está refutando isso daí. Isso aí está no livro 4, tá? Capítulo 34. Daí ele vai responder. Olha o que ele vai responder, Tertuliano. Nossa resposta a isto é que... Deixa eu pegar aqui para o marcador. Nossa resposta a isso é que a própria Escritura, que ofusca a sua visão, distingue expressamente entre o seio de Abraão, onde o pobre homem habita, e ao lugar infernal de tormento. Inferno, eu entendo, significa uma coisa, e o seio de Abraão, outra. Então ele está fazendo a distinção aqui, esse lugar infernal de tormento, ele está utilizando esse termo inferno aqui para falar de tormento. E ele está falando do seio de Abraão ser um outro lugar, mas esses dois lugares ficam no mundo dos mortos, no Hades. Por que ele vai chegar a essa conclusão? Disse que um grande abismo separa esta região e impede uma passagem de uma para outra. Então, tem um abismo que impede a passagem. Além disso, o homem rico não poderia ter erguido os olhos, como Lucas 16, 23 vai dizer, né? E de longe também, exceto para uma altura superior, e dessa mesma distância, através da vasta imensidão da altura e a profundidade. Aí, olha que ele vai concluir. Portanto, deve ser evidente para qualquer pessoa inteligente que já ouviu falar nos campos elíseos que existe um lugar determinado chamado seio de Abraão, destinado a receber as almas dos filhos de Abraão, inclusive entre os gentios, uma vez que ele é o pai de muitas nações, que deve ser incluído em sua família, e com a mesma fé com a qual ele mesmo acreditou em Deus, sem o jugo da lei e o sinal da circuncisão. Por que Tertuliano, ele destaca essa parte aqui? Portanto, é uma pessoa inteligente que naquela época o pessoal tinha uma cosmovisão, uma imaginação na mitologia grega. E não é ruim você utilizar esse imaginário para mostrar, muitas vezes, para falar acerca de algo que você não tem como dizer. Por exemplo, como é que eu vou explicar o mundo pós-morte? Então, ele utilizou
de uma expressão que os gregos utilizavam, que é o campo de Elísion. Se você pesquisar campo de Elísion, na mitologia significa, olha o que vai dizer aqui, eu vou pegar para vocês no Wikipédia, tá? Que eu acho que é um lugar mais, assim, que eu acho que todos pesquisam, não é confiável sempre, tá? Mas nesse caso, assim, que você vai estudar essas questões, você pode... quando vai citar nos padres apologetas, vai falar muito sobre os seus deuses aí, são deuses sanguinários, são deuses que cometem adultério. Como é que vocês podem crer em deuses assim que se movem pelas paixões mais baixas do homem, sendo que existe um Deus verdadeiro? Isso aí, a Artemis, nos padres apologetas, ele vai combater muito isso. Deixa eu ver aqui, Campo de Elísion. Ó, só para vocês verem aqui o que significa, tá? Ó, Campos Elísions. Diz aqui, ó, o Campo Elíseos são o paraíso na mitologia grega, um lugar do mundo dos mortos governado por Hades, oposto ao Tártaro, né? Então, você tinha lá o que governava o Hades, que era o mundo dos mortos, que era o Hades, e esse Elísio ficava nesse lugar. Então, o que Tertuliano está fazendo? Olha, você que é inteligente, que entende isso, acerca desse campo de Elísio, ele está relacionado ao quê? Elísio, que existe um lugar determinado chamado Seio de Abraão. Então ele começa a trazer agora a revelação, baseada no imaginário dos gregos, depois do pós-morte, aonde esse local, que é chamado paraíso, o campo de Elísio, os justos ficavam ali. Aí ele conclui, portanto, chamo essa região de Seio de Abraão, embora não esteja onde? No céu. Então o Seio de Abraão não está no céu. Está acima do inferno e foi designado para proporcionar um intervalo de descanso às almas dos justos, até que a consumação de todas as coisas complete a ressurreição de todos os homens com plena recompensa de sua recompensa. Então, voltando aqui para essa imagem, o que Tertuliano acreditava? Que aqui nós temos o lugar do ímpio, que ele vai chamar de inferno. Aqui é o mundo dos mortos, tá? Esse local. O local dos justos aqui, ó, ele ficava um pouco acima, mas ele ficava nesse mesmo local, mundo dos mortos, porque o rico, ele ergueu os olhos, ele entende isso. Mas observe que é o mesmo local, não é o céu. Então ele acreditava que os justos iam para cá, nesse tempo de descanso. Ele faz uma analogia a esse campo de Elísio, que é o paraíso, e é por isso que eu entendo que quando chama o Seio de Abraão de paraíso, não está errado. Então, esses dois dois homens da patrística, ali, século II, eles entendiam assim. Não entendia que ia para o céu as almas, como muitos entendem hoje. Amém? Quer falar um pouco, pastor? Já falei demais aqui, já citei muitos textos aqui, se você quiser comentar. Não, amém, estamos só aprendendo. Bota para mim aí o slide 11. Aqui a gente vai ver que é lá, aquela leitura inicial que você fez do Lucas 16, 23, né? Que diz, você acabou de falar aí, e no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro ao seu seio. Uma coisa interessante que, como você falou no início, Jesus omitiu o nome do rico, né? E isso acontece muito na Bíblia, quando pessoas que são ali declaradas que não estão dando honra a Deus, o nome é omitido. Tal como Moisés omitiu o nome do faraó. A gente não sabe que Moisés sabia o nome do faraó? Claro que sim, né? O faraó era conhecido no mundo todo da época. Então, ele omitiu propositadamente o nome do faraó, porque não glorificava a Deus. E aqui é a mesma coisa. Jesus está omitindo o nome do rico. Porém, o nome do mendigo, que é Lázaro, é interessantíssimo, porque Lázaro, ele é o mesmo nome Eliezer, ou Eliezer, do Antigo Testamento, aquele servo de Abraão lá, né? E esse nome quer dizer Deus é o meu auxílio. Olha que sabedoria de Jesus. No momento em que mais você precisar para a vida eterna, é que Deus entra como seu auxílio, porque aqui nesta vida é uma passagem. Aqui ele estava ali mendigando, queria as migalhas que caíam do rico, o rico cheio de púrpura, cheio de linho finíssimo, mas não dava nada, né? Jesus vem em umas parábolas anteriores ensinando sobre a riqueza, ensinando sobre ficar soberbo, ensinando sobre os ricos que procuram os primeiros lugares.
Jesus veio isso e culminou com a parábola do rico e Lázaro, querendo dizer o seguinte: olha, isso tudo que eu venho falando com vocês, o final é esse aqui. Vocês precisam mudar a atitude de vocês, senão vocês vão para esse mesmo caso que aconteceu aqui com este rico. E o Lázaro, no pior momento da sua vida, digamos assim, que ele acabou morrendo, porém se tornou o melhor, porque Deus ali é o seu auxílio. E a parábola aqui, só para a gente dar uma lida, ela vai desmistificando várias coisas. Aqui no versículo, deixa eu ver aqui, recebesse bem na vida. Tenho 5 irmãos, estou no livro aqui, no Lucas 16. Ele diz que ele tem 5 irmãos, né, o rico. E é isso que vai realmente nos dar a entender, como falei anteriormente, que era o tempo vigente ali e não o final de tudo. E aí ele faz um pedido a Abraão. Abraão, então, manda Lázaro ir lá embaixo para falar com meus irmãos. E Abraão fala uma coisa interessante, que Jesus está cortando aqui a questão de comunicação com os mortos, que hoje tem muita essa onda aí, de que eu posso falar com o meu antepassado que morreu, posso falar com o meu filho, com minha avó, com o meu tio, né? Tem essa situação que entendemos que o diabo é que está enganando. Porque aqui Abraão diz assim, que a única forma em que eles poderiam ter uma comunicação era se alguém ressuscitasse. Ou seja, aqui Jesus está dizendo, a única forma de um morto voltar a este mundo não é através de uma alma penada, não é através de um outro corpo que passa de alma em alma, como de corpo em corpo, né? A alma passando de corpo em corpo, como bem falou o pastor Rafael, mas só se ressuscitar. É a mesma pessoa. Então já está cortando também aqui essa ideia, porque hoje está aí uma divulgação enorme sobre você falar com os espíritos. Tem aquela história, ainda que alguém pode se embasar na história do profeta Samuel, né? Que ali eu entendo que é o próprio demônio se manifestando daquela forma, porque se Deus não falou com Saul em vida por parte nenhuma, vai usar uma bruxa para trazer o seu servo de volta. E aqui está dizendo, quem está lá no mundo dos mortos não passa de um lugar para o outro. E para passar para o mundo dos vivos tem que ser pela ressurreição. Então, Samuel não poderia ir ali falar com ninguém. Então, essa informação é interessante. Coloca para mim, pastor, o slide 14. Tá, peraí, 14, tá. Isso. Aí, esse aqui tem umas coisas interessantes, que é o texto de... deixa eu ampliar aqui para mim. É o texto de Mateus 16, versículo 18, que diz assim, ó: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui muita gente vai dizer, não, o diabo não vai prevalecer contra a igreja, o inferno não vai prevalecer contra a igreja. É claro que isso é uma realidade. Podemos até ter mesmo esse entendimento, mas não embasar que esse texto está dizendo isso. Porque a palavra aqui no original de inferno é Hades. Porque aqui Jesus está dizendo que no dia da ressurreição dos mortos, o Hades não vai conseguir manter com as suas portas fechadas o povo de Deus lá no mundo dos mortos. Quando Deus der a ordem, quando Jesus der a ordem com as trombetas, né, com voz de arcanjo, a terra vai expulsar os mortos, né? Vai ter a ressurreição dos mortos em Cristo. Então, aqui as portas do Hades não prevalecerão. As portas do mundo dos mortos não prevalecerão. Se você quiser usar de uma forma mais, só para fazer uma pregação um pouco mais ali apimentada, dizer que o inferno não vai prevalecer, você pode até dizer isso, porque o poder de Deus está contra os demônios, porque se você coloca um entendimento nesse sentido, é como se Satanás estivesse lá no inferno, e como se ele fosse o gerente lá do inferno. E não é. O inferno, como entendemos que Lago de Fogo,
quando a gente vai falar inferno aqui, no sentido do tormento final, lago de fogo, foi feito para a tortura, né, e a prisão de Satanás. E não que ele será lá um carrasco, não que ele será lá um gerente daquele local. Não tem isso. Então, aqui, quando diz que as portas do inferno não prevalecerão, não é os demônios que não vão prevalecer. Não é isso. São as portas do mundo dos mortos que não vai prevalecer. E ao lado ali tem um outro texto que... Deixa eu pegar uma água aqui. Apocalipse 1,14, né? Que vai falar das chaves da morte e do inferno. Exatamente. Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. E tenho as chaves da morte. Não diz, e tomei da mão de Satanás as chaves da morte e do inferno. Não diz isso. Isso é uma crendice no nosso meio que faz parecer que Jesus foi lá no lago de fogo, onde Satanás estava lá na poltrona, tranquilamente lá, com a sua chave na porta, e Jesus simplesmente aparece lá, e Satanás pega a chave, e Jesus vai lá, dá uns tapas na cara dele, pega a chave da mão dele e vai embora. Parece que alguém dá uma ideia nesse sentido, nesse texto, quando diz que Jesus tomou a chave. Mas Jesus não tomou a chave de ninguém. Jesus tem as chaves da morte e do inferno. Inferno aqui, mais uma vez, vocês podem ver, se conseguir ampliar, que é Hades. Então, por quê? Porque ali está mostrando a autoridade de Jesus sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Por quê? Porque ele ressuscitou. Então, ele tem a chave, ele tem a autoridade. Chave é quando você tem autoridade para entrar na sua casa. Então, aqui não quer dizer que Satanás tem uma casa dele lá, que é o lago de fogo, que é o inferno, e Jesus foi lá fazer isso. Isso é um malabarismo de texto que pega lá a carta de Pedro também, capítulo 3, que pegou os espíritos em prisão, faz uma vitamina ali com esses textos todos. Então, a gente precisa esclarecer isso, porque o mundo dos mortos aqui é a questão de Jesus ter saído daquele local. Deus o ressuscitou através do Espírito Santo. Então, ele tem autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos, tal como eles dois vão ser lançados no lago de fogo. Por isso que a gente tem que fazer, então, a diferença, como saber? Pelo contexto. Estava conversando com o pastor Rafael mais cedo sobre a questão das duas iras faladas na palavra do Senhor. Tem uma ira que é a ira org, que é em grego, né? E tem outra em grego que é a ira tumos. Uma delas é só uma ira passageira aqui, que nós podemos ter, que o Satanás pode ter, que até Deus pode ter, mas essa ira não está envolvida nada de eternidade. Mas a ira org só Deus pode ter, porque ela está envolvida a eternidade no assunto. Então, quando você entende isso, que pelo contexto você faz a diferença entre uma palavra e outra, que está traduzida em nossa língua como uma palavra só, aí fica um pouco mais dificultoso para nós entendermos, mas pelo contexto nós podemos entender se aquela palavra ali quer dizer uma coisa ou quer dizer outra. É a mesma coisa da palavra inferno. Às vezes ela está traduzida como sepultura, às vezes está traduzida como abismo, às vezes está traduzida como mundo dos mortos, às vezes está traduzido como o lago de fogo, como se fosse o lago de fogo. Que, na verdade, quando você tem o acesso aos originais por alguns aplicativos, né, aquela My Bible é muito boa, você vai ver que as palavras são diferentes, tanto lá no Antigo Testamento quanto no Novo. E a gente precisa ter essa noção. O 16 aí, pastor? Peraí, 16? É uma coisa interessante. O slide 16 é uma coisa interessante, que é uma profecia de Davi sobre Jesus. Uma profecia que Davi disse assim: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Aqui ela está cumprida em Jesus, e Atos, capítulo 2, versículo 27, vai falar justamente essa profecia, e que diz: porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Em outra versão, aí ao lado,
está escrito, pois não deixarás a minha alma no inferno. Aqui está falando da alma de Jesus, quando Jesus morreu. Então, Jesus teria ido ao lago de fogo? A alma de Jesus foi para o lago de fogo? Como está ali, não deixarás a minha alma no inferno. Deixarás a minha alma no lago de fogo? Não, porque ali a própria palavra é Hades também. Não deixarás a minha alma no mundo dos mortos. E nem permitirás que o teu santo se decomponha. O corpo não vai apodrecer. Ali, corrupção é a corrupção da carne. É esse o sentido desse texto aqui, mais um texto mostrando que a palavra foi traduzida de uma forma, mas você precisa ver o contexto. E sobre a questão de ter alguém, muitos entendem, né, que está no céu, fulano passou, eu costumo melhor dizer, irmão, que está no Senhor. Quando alguém morre em Cristo, ele está no Senhor, ele não está no céu, porque Efésios 4:9 vai dizer para a gente, ora, isto, ele subiu, que é, senão que também desceu às partes mais baixas da terra. E tem um outro texto que vai dizer que ninguém foi ao céu senão aquele que de lá desceu, Jesus Cristo. Ninguém foi ao céu. Então, aqui está dizendo que Jesus foi às partes mais baixas da terra, à profundeza, ao mundo dos mortos. Então, a gente precisa fazer mesmo essa distinção, e como eu coloquei aqui, inferno não é o lago de fogo, nesse sentido dessas traduções que fizeram dessas palavras nesse texto. Pois a alma de Jesus não poderia ter ido ao lago de fogo. Ela foi ao mundo dos mortos. Pastor. Então, o pastor até falou sobre essas expressões, a pessoa, ela até, como meio, eu até entendo, quando uma pessoa fala, eu vou para o céu, eu explico, mas como fica até uma questão já de vício de linguagem, eu encaro isso como uma metonímia, uma figura de linguagem. A pessoa fala, eu vou para o céu, né? Então, eu entendo que a pessoa está falando, quando eu explico, né, e a pessoa às vezes repete isso num púlpito, alguma coisa, eu não fico lá repreendendo ele, você cometeu uma heresia de perdição. A gente também tem que ter esse equilíbrio para não acabar radicalizando ao ponto de... que é um tema complicado. Os irmãos que estão aqui estão analisando isso. Inclusive, eu quero deixar claro o seguinte, que para quem defende uma posição da aniquilação da alma, seja progressivo ou imediato, como os testemunhas de Jeová defendem a aniquilação da alma imediato e os adventistas progressistas. Então, eles têm uma visão antropológica diferente da que nós temos. Eles têm uma visão holística, ou seja, o ser do homem é um ser corpo, alma e espírito, é a mesma coisa, não tem diferença. Eu já acredito que existe sim uma diferença, você tem que explicar essa diferença, porque, por exemplo, até uma irmã falou acerca que ela não acredita no sofrimento, aqui a irmã Neide, né? Não posso acreditar em sofrimento nesse julgamento, porque todo pecado cometido pelo ser humano foi por meio da carne, e, portanto, se faz necessário ressuscitar na carne para sofrer também na carne. Então, a alma, na verdade, ela é a conexão com o corpo e o espírito. Não temos só pecados na carne, temos pecados no espírito. A soberba é um pecado do espírito, não um pecado da carne. Então, quando você rejeita Cristo, quando você é altivo para se colocar autossuficiente e não quer a graça de Deus, porque Deus, ele é humilde. Ele se humilhou e nos mostrou isso. Então, quando a pessoa fala, por que... Já viu aquelas pessoas, eu vi uns dias desses aí, uma pessoa... Você vê que a pessoa é soberba de espírito. É até uma pessoa que estava no meio cristão, eu nem sei o nome dele. Ele fazia umas piadas aí. Aí ele falou, mas por que Jesus morreu por mim? Eu nem sei o nome dele. Eu só vi um trecho. Por que Jesus morreu por mim? Eu não pedi para ele morrer por mim. Eu não pedi para ele morrer por mim. Você vê que isso é um espírito soberbo. Não é aquele bem-aventurado pobre de espírito. O pobre de espírito é aquele que reconhece a sua miséria. Porque a nossa bondade, a gente mede a bondade da pessoa, porque eu vejo as pessoas dizendo assim, aquele fulano é bonzinho. Mas a pessoa olha aquele fulano bonzinho porque ele não mata e não rouba. Já é bonzinho, já é uma pessoa boa. Mas e esses pecados mais profundos? Porque a soberba é a mãe de todos os pecados. Quando você começa a dizer que você não tem pecado, você pode incorrer nesse grave pecado da soberba de se apegar ao bem. Como Agostinho vai dizer, todo pecado se apega ao mal para que se realize. Somente a soberba se apega ao bem para que pereça. Então,
Esse é um pecado do espírito. Por isso que quando se fala de julgamentos, de punições, é justo, porque a pessoa está rejeitando o Filho de Deus. E é uma rejeição porque ela é altiva de coração. Mas Deus é paciente, misericordioso, e ele espera. Tanto que eu ia responder à irmã Sandra, né, que ela perguntou algo interessante. Pastor, o rico sente sede, quer dizer que os mortos sentem sede? Tá vendo? Que nessa parte, até eu vou repetir aqui novamente, que, se eu não me engano, o irmão Jean perguntou se é uma parábola, lá nos últimos comentários, que eu estou vendo os comentários aqui. Eu entendo que a história é uma história do rico e do Lázaro, não é uma parábola, não é tudo aqui é uma parábola. Tem elementos que nós podemos considerar parábola, considerar uma figura de linguagem, como, por exemplo, quando eles estão agora no inferno, estão em tormento, né? Levantou os olhos, viu de longe Abraão, Lázaro no seu seio. Daí aqui nós podemos entender algumas coisas que está relacionado a uma figura de linguagem, porque, como eu disse, nós não temos uma imaginação suficiente para compreender como é a realidade espiritual. Como que é um anjo? Como que é um demônio? Nós temos ali várias aparições de anjo, mas a Bíblia diz que Paulo vai falar, lá em 2 Coríntios, no capítulo 10, capítulo 11, que Satanás, ele se transfigura em anjo de luz. Então, esses anjos, eles têm aí uma metamorfose, eles se transformam. Então, assim, a gente não tem essa imaginação. Então, quando Jesus, ele ensina o pós-morte, ele vai usar elementos que nós conhecemos, como, por exemplo, a irmã Sandra falou, de sede, água. O que eu entendo? Aí é uma explicação que eu tenho em relação a esse ponto. Por que ele falou de dedo e água? Percebe que o rico, em nenhum momento aqui, ele questiona o local que ele está, que é injusto. E observe que, mesmo naquele tormento, o que ele queria? Ele queria ser aliviado, só pensava nele. Assim como ele pensa, era como estava na terra. Comia e via Lázaro pegando as migalhas e não tinha um coração generoso. Aqui nesse local que ele está de tormento, é a mesma coisa. Ele está pensando nele. Ele fala, ó, pede para Lázaro molhar o dedo. E na ponta da água. O que eu entendo de água? Água é graça de Deus. Lá em Mateus capítulo 5, vai falar que a chuva cai sobre o justo e o injusto. E essa chuva é a graça de Deus que é dada pelo Espírito. Deus é tão bom, que ele é tão paciente que espera todos esses que cometem mal arrepender dos seus pecados. Ele é paciente. Mas quando chegar já o fim, ou seja, já não tem mais jeito, a pessoa vai desejar desfrutar apenas da chuva, mas não quer o autor da chuva. É o que ele está apontando aqui. Lázaro queria somente se refrescar. Ele queria se beneficiar da graça de Deus, na qual diz ali que a chuva cai sobre o justo e injusto. E por que dedo? Dedo, quando se fala nas escrituras, o dedo de Deus é o Espírito Santo. É como se o rico pedisse para Abraão, falou, fala para Lázaro, me dá um pouco dessa graça que ele está desfrutando, desse descanso. Fala, não, agora já não dá mais. Aí, refresca a minha língua. Por que a língua? A língua vai falar acerca do quê? Do homem, das palavras, você fala, né? Então, toda a nossa ação que nós praticamos, nós falamos e procuramos agir de acordo com aquilo que nós falamos. O rico, ele queria apenas desfrutar dessa graça de Deus, porque se o ímpio hoje, ele tem uma família, tem filhos, tem saúde, ele desfruta das alegrias que nós temos nessa terra, alegrias que vêm da parte de Deus. O ímpio também desfruta disso. Essas bênçãos. A família é uma bênção. Filhos é uma bênção. Ter comunhão, você vê ali a bondade nas pessoas, é uma bênção. Então ele queria isso. Mas ele queria isso só para agradar a si mesmo, só para desfrutar. Igual, ele tinha com muita comida. Não é uma bênção você comer? Né? Não é gostoso você se alimentar daquilo que Deus te dá? A terra pertence ao Senhor, ele dá isso. Mas não é bom quando você retém para si. Você tem esse coração avarento, ganancioso, materialista. Então o rico queria só isso daí. Então é isso que eu entendo quando vai falar de dedo, de língua, de água. Eu só estou dando um exemplo aqui de como que eu interpreto esses pontos. Mas eu não fugi do fato histórico.
Para mim é um fato histórico, rico e Lázaro. Então, tanto Tertuliano como Irineu fala que é uma história, Tertuliano fala que é uma parábola, você pode aplicar esses elementos que eu falei aqui para vocês no pós-morte como uma parábola. Mas o fato que eles existiram, nós não podemos negar e dizer que é uma parábola. Amém? Então, A irmã, eu acho que a irmã Neide, né? Acho que ela falou alguma coisa aqui sobre, acho que você até leu aqui, sobre a prisão. Como é que já não pode mais estar sofrendo de imediato, porque teria o julgamento. Perdi aqui onde estava. Eu costumo pensar que esse momento que o rico morreu e já foi para o lugar de tormento é como alguém que comete um delito aqui no nosso meio e ele vai preso logo numa delegacia. Ele já está em sofrimento, já está preso ali na delegacia, mas ainda não foi julgado, porque o que ele cometeu requer ainda um espaço de tempo para o julgamento chegar. Então, ele está já sofrendo a prisão dele, já está sofrendo a questão de não estar com a sua liberdade, de estar ali naquela situação ali. Porém, quando vier o julgamento, aí sim ele vai para a penitenciária, para ficar uma prisão perpétua, digamos assim. Então, a questão agora de estar com em lugar de tormento, ele já está sofrendo sim, por quê? Porque eu entendo que nós somos eternos. A Bíblia vai dizer que para Deus todos vivem. Até queria que o pastor colocasse aí para mim o slide 28. Tá, peraí, deixa eu colocar aqui, deixa eu ver. O slide que ele vai colocar aqui até um estudo que eu fiz em cima disso, que é como se fossem 3 mundos que coexistem. E todos eles estão vivos para Deus. Porque lembra que Jesus falou que Abraão viu o seu dia e se alegrou? E ele falou, você não tem nem 50 anos, como é que viu Abraão? Então, por quê? Porque Deus não é Deus de morto, mas Deus de vivo, como está ali no Lucas 20, 38. Ora, ele não é Deus dos mortos, mas Deus de vivos, porque para ele todos vivem. Então, no mundo espiritual, onde estão os anjos, tem um lado do bem, são os anjos do Senhor, e tem um lado do mal, onde está Satanás. Estão todos no mundo espiritual, mas tem ali o bem e o mal coexistindo. No mundo físico, onde nós vivemos, também tem um lado do bem. Nós que gostamos de fazer e fazemos as coisas certas, as coisas boas, e tem um lado do mal. O bandido, o estuprador e tudo mais, por aí vai. Estão também vivos aqui nesse mundo nosso. E mais abaixo, o mundo dos mortos, que tem o lado do bem, seio de Abraão, e tem o lado do mal, lugar de tormentos. Porém, uma diferença que no meio tem o abismo, né? Que é o Tártaro, que, segundo a informação de Pedro, é onde estão os demônios aprisionados, alguns deles. Então, a gente tem que entender que, para Deus, o ser humano foi feito para ser eterno. Então, se ele foi feito para ser eterno, quando desfaz dessa casca aqui, é como uma garrafa de água que tira a água foi embora. Aliás, a garrafa foi embora. A preciosidade é o líquido, é a garrafa. É a água, desculpa. E a garrafa foi embora. A garrafa representa o nosso corpo. O líquido representa o nosso espírito, nossa alma, que é o que importa. Então, ali, Deus fez do ser humano para ser eterno. Então, quando ele já morre afastado do Senhor, já entra em sofrimento, porque ele continua vivendo, ele só atravessa um portal, digamos assim. Porque senão teríamos que entender que entra o sono da alma, como dizem os nossos irmãos adventistas. Porém, a gente vai ver Deus falar lá para Caim, o sangue de Abel está me clamando, né? Cadê o seu irmão Abel? O sangue dele está me clamando aqui. Nós até vamos ver. Falou. O Apocalipse 6, ela até fez uma pergunta, né? Pastor, se quando o cristão morre, ele vai para um paraíso, por que a ressurreição e a esperança como uma única forma de liberdade? Por que a ressurreição é a esperança como a única forma de liberdade? Por que as almas debaixo do altar clamam com tanto desejo de justiça? Na verdade, esse descanso que eles estão
é um descanso na qual, como eu disse para os irmãos, né? Eles estão clamando, até que o pastor Jean comentou. Te interrompi, né, pastor? Quer continuar? Não, pode continuar, depois Eles eu estão continuo. clamando por justiça, porque lá no versículo vai dizer, no versículo de número 9, eles clamaram em grande voz, dizendo: até quando, soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Então, é um clamor justo, porque eles eles não querem mais a iniquidade. E aí eles estão tendo essa paciência, ou seja, de estar clamando a Deus e pedindo e esperando. E por isso que ele vai dizer, ó, então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhe disseram que repousasse ainda um pouco por um tempo, até que também se complete o número dos seus conservos, seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então, o que Deus está esperando? É que se complete o número desses outros mortos, que são os irmãos deles, para acontecer a ressurreição. Mas essa esperança da ressurreição não é que é a única forma de liberdade. Esse descanso no paraíso é um descanso que a nossa alma está ali, mas para que o homem seja completo, ele precisa ter o corpo, a alma e o espírito. Então, essas almas, ainda que estejam conscientes, eu sempre digo isso, não é uma consciência ativa plena, tá? Eu estou usando esse termo, uma consciência ativa plena. É uma consciência, né? Não é um sono inexistente, como alguns defendem, mas é uma consciência ativa e plena, só é possível quando você ressuscita, quando tem um corpo. Porque se a gente falar de uma consciência ativa e plena das almas apenas, qual a necessidade de ressurreição? Então, hoje em dia, muitos falam de morrer e estar no céu, mas parece que a ressurreição não é uma coisa que eles enfatizam. A ressurreição tem que ser enfatizada. Então, quando eu falo de uma consciência desses mortos, os justos, tanto do injusto, é uma consciência que eu entendo que seja limitada, e não me pergunte aonde que está a limitação. Por exemplo, o rico estava se lembrando dos irmãos, né? Então, mas é um lembrar somente daquele episódio, de tudo. Ele tem uma compreensão de agir dentro daquele local, no presente, que ele estava ali naquele local? Eu acredito que não. Ele não tem mais uma capacidade de ação, de presente. Ele se lembra do passado. Então, é uma consciência, porque uma consciência ativa e plena, ela tem que não somente ter o passado, mas agir no presente e olhando para o futuro. E no caso da ressurreição dos mortos, não vai ter isso daí, porque nós seremos eternos, né? Então já nós não teremos essa ideia de passado, presente e futuro. Isso não cabe para Deus, né? Tanto que eu sempre digo que é uma coisa que eu quero falar mais para frente também sobre a questão da eternidade, que somente Deus possui. Nós seremos imortais, infinitos, mas vamos dizer assim, essa essência de ser eterno é somente Deus, porque Deus ele não tem um começo e não tem um fim. Como diz Boécio, a eternidade seria a posse simultânea de todos os momentos. Passado, presente, ou passado e futuro, Deus ele contempla no presente. Então ele vê tudo no presente. Ele não tem passado e nem futuro, Deus. Deus ele tem tudo em ato, agora. Então isso daí para nós é meio que inconcebível, porque nós estamos numa linha de tempo que estamos no presente, temos um passado e temos uma expectativa de futuro. Então, na verdade, assim, eu não colocaria como uma forma de liberdade, mas na verdade é você ser pleno. E pleno só se dá na ressurreição. Tem alguma coisa, pastor, para ver aqui? Pode colocar o 22 aí para mim, pastor? Tá bom, depois eu vou... Eu tô vendo as perguntas aqui, eu tô tentando responder, tá, irmão? Ah, legal, legal. Depois a gente pode dar realmente uma olhada nisso aí. Tá. Eu estou querendo passar para os irmãos uma forma, porque nem todo mundo, às vezes, tem acesso a você ver os originais, né? O 22. Então, como que você vai discernir que a palavra inferno ali está falando de um contexto ou está falando de outro? Está falando de sepultura ou está falando de lago de fogo? Porque você não tem como clicar e saber se é a palavra original. Você tem que ir pelo contexto. Por exemplo, aqui, Mateus 10, 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes daquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Ou seja, se ele está dizendo fazer perecer, não pode estar falando de Hades, porque nós estamos vendo que o Hades não é o fim em si mesmo. Então, aqui,
a palavra, como está ali, direto ali, é a palavra Guiena, que é uma palavra composta, né, que é Guerrinom, que é o Vale de Rinom, onde em Israel tinha ali um lixo que queimava incessantemente, como um lixão. E ali tinha corpos de animais, aquela coisa que ficava, aquela putrefação toda ali. Então Jesus pegou aquilo ali como um exemplo. Então Guiena em si não é diretamente a tradução de Lago de Fogo, ela é um simbolismo do Lago de Fogo. Então aqui Jesus está dizendo que a gente deve temer aquele que pode fazer perecer a alma no Guiena. Então a gente já pode entender que não está falando de algo passageiro, porque o mundo dos mortos ele é temporário, um local temporário, para você depois ser ressuscitado, primeiro os mortos em Cristo e depois os ímpios, lá no final do milênio. Então, vão sair todos dali, porque o próprio local em si, o Hades, vai ser lançado no Lago de Fogo. O final de tudo, para incinerar mesmo, é o Lago de Fogo, não para aniquilar. Não penso, eu não entendo na aniquilação, eu digo de finalizar de tudo, é o Lago de Fogo. Aqui no próximo, no 23, no slide 23 aí, Jesus está falando uma coisa interessante aqui para os judeus. Ele diz assim, ó, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais que vós. Ou seja, Jesus estava dizendo que eles iriam para o inferno, aqui no caso é o lago de fogo. Jesus não está tratando, porque o contexto está tratando de salvação. É isso que a gente precisa estar atento para a gente discernir, porque senão a gente não consegue completar o entendimento do texto. E ao lado tem o texto de Mateus 23, 33. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Aqui, mais uma vez, a condenação do Guiena, né? Do Lago de Fogo. João Batista tem uma palavra que ele também fala isso para os judeus, e ele diz, como é que vocês vão escapar da ira vindoura? Aí cai naquela história que eu falei da palavra ira no original. Por quê? Porque João Batista não estava falando de ira vindoura como a grande tribulação, como muitos querem dizer. Porque nem grande tribulação ele sabia ainda, João Batista. Só Jesus que veio falar disso, mas muito mais lá para frente, ele já estava morto. Então ele está falando de ira vindoura como a ira orgue do Senhor, que é uma ira que joga para o lago de fogo. É esse o ponto que a gente precisa compreender a palavra pelo seu contexto, já que não tem acesso, às vezes, todo mundo ao original, para poder compreender melhor, porque é por isso que muitos estão aí entendendo, confundindo ira com grande tribulação. A igreja não foi destinada para a ira futura. Não foi mesmo, porque essa ira futura é a ira do Senhor sobre os ímpios. Não é a grande tribulação. Aí eles confundem e diz que a igreja não foi destinada para a grande tribulação. E isso é um perigo imenso, porque faz você talvez relaxar um pouco. Porque eu sempre digo, irmãos, que a grande tribulação, ela não é só um preparo que você precisa ter espiritual. Você precisa ter um preparo psicológico para a grande tribulação. Vocês acham que nossos irmãos lá no Oriente Médio não tem que ter, além da sua espiritualidade elevadíssima com o Senhor, não tem que ter um psicológico muito acertado para ver uma filha sua que é sequestrada pelo Boko Haram, sabendo o que acontece com filhas, com meninas lá no Boko Haram? Um filho que é morto na sua frente? Como é que você lida com isso psicologicamente? Se você está pensando que isso não iria acontecer porque a grande tribulação você não estaria aqui na Terra, você acaba pirando psicologicamente. Por quê? Porque não entende a diferença do contexto das palavras no original. Tanto ira, quanto aqui a palavra inferno, para se discernir mundo dos mortos do lago de fogo. Amém. Ô, Jean, eu acho que eu respondi essa questão, né, da parábola no sentido figurativo, ou simbólico, ou descrição direta, né, do ambiente existente. Eu creio que realmente é um fato, né? Esse tema que nós estamos abordando, eu não vou entrar nesses detalhes, tá?
mas quando a gente vai ler lá em Lucas, no capítulo 12, versículo de número 47 a 48, quando Lucas vai falar sobre aquele servo que sabe a vontade do seu senhor e não faz a coisa certa, ele recebe mais açoites. E tem um servo que não soube a vontade do seu senhor e fez a coisa errada, ele recebe menos açoites. Então, uma vez eu estava debatendo com uma pessoa que geralmente os aniquilacionistas eles vão dizer que o mais açoite e o menos açoite é que a pessoa ela vai ficar um tempo, geralmente os adventistas, né? Que a pessoa fica um tempo ali no lago de fogo e aí ela vai ser aniquilada. Então é mais ou menos, que não é para mim o entendimento correto, justamente porque lá em Mateus 25 vai dizer o seguinte, que a vida é eterna e o tormento é eterno. A mesma palavra eterno, aionios, no grego, fala para vida eterna. Aí eles utilizam esse termo no grego, dizendo assim, ó, essa palavra aqui, eterno, não é que é eterno que não vai acabar, é que vai durar até quando até quando o verme não vai morrer, aí quando queimar tudo, aí ele vai ser aniquilado. Mas tudo bem, você aplica essa palavra eterno para tormento, que vai ter um fim, então a vida também vai ter um fim, a vida eterna, porque é a mesma palavra. Então, para mim, é um castigo eterno. Agora, essa questão do mais açoite, menos açoite, está relacionado a essa questão já que pessoas já estão sendo... o rico já está sendo punido, o Lázaro já está em descanso. Então, esse é um tema que a gente pode falar mais para frente. Agora, no caso aqui do que uma pergunta do irmão... Deixa eu ver. Ó, Oberdan, eu não sei, Stranger. Rafael, eu leio muito apócrifos. Qual a sua opinião sobre a pós-morte do Apocalipse de Paulo, profeta Baruch? Olha, irmãos, eu leio também apócrifo, mas assim, por exemplo, Enoque, eu não considero ali 10 céus. Para mim, eu fico com o que nós temos já, os textos que nós já temos como inspiração, os 27 livros. Eu acredito que já é o suficiente para nós, e se nós temos ali terceiro céu, eu fico só até o terceiro céu. Eu não começo a colocar mais coisa, porque isso aí não vai ter fim. E tem muitos apócrifos que eu já li que tem uma cosmovisão gnóstica da coisa. Então, para motivo de, assim, até proteção, no sentido de que a pessoa vai começar a ler de tudo e vai falar, isso aqui é inspirado. Aí você vai definir o que é inspirado ou não. Então, eu prefiro entrar nesse consenso da história da igreja. Como eu respeito bastante a história da igreja, esses 2000 anos, então eu procuro seguir que esses textos são inspirados. Então, eu não fico entrando nesses muitos livros, não. Eu acho perigoso. Porque a maioria de pessoas que entraram, quando você vai ler na patrística, são pessoas que tinham muitos apócrifos, que citava, né? Você vai ver que eles vão citando. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Porque acaba tendo o risco daquela mistura de verdade com mentira, né, pastor? Com a questão também como o Paulo falou, das fantasias dos judeus, né? Acaba entrando nesse tipo de risco, né? Sim. Os apócrifos. Eu tô até vendo que tem um comentário aqui dos irmãos sobre o dia da ressurreição de Cristo, né? Então, já é um outro tema. Eu até vi aqui uma coisa... Eu estou concordando com a senhora ali, Não, a irmã ali, na do verdade, sábado, assim, da ressurreição do sábado. eu não acredito que seja no sábado. Eu já pensei nesse sentido, mas depois de um estudo que eu vi, até tem um estudo, eu vou ver se eu faço um estudo no canal, eu vi que realmente é no domingo. A questão da contagem ali, essa ideia de sábado semanal, sábado que é o sétimo dia, o sábado festivo, eu acredito que não se aplica, não. Então é isso, irmãos. Olha, eu recomendo os irmãos estudarem mais esse assunto. Qualquer dúvida que vocês tiverem, os irmãos têm acesso a mim no grupo do Telegram. Pode perguntar. Essas questões de mais açoites, menos açoites, também está relacionado a isso, tá? Então, a gente precisa... Porque lá no juízo final, até a gente vê que tem um julgamento segundo as obras, né? Tem a questão do livro da vida. E tudo isso está relacionado. Mas é um tema que as pessoas não querem tocar muito. As pessoas, elas, quando vai falar desse tema, não, a pessoa morreu, vai para o céu. A pessoa morreu, vai para o inferno. Aí você vai falar de alguma coisa mais detalhada, ela não quer saber. Por exemplo, se você pegar...
Os irmãos conhecem os irmãos Plymouth? Watchmani, você tem lá o G.H. Pember, você tem várias pessoas desse grupo que estudou muito escatologia. Evidentemente que é uma visão que eu não concordo, dispensacionalista, pré-tribulacionismo, faz dicotomia de povos. Mas eles têm uma ideia que eu também não concordo, mas eles se arriscaram. Eles se arriscaram a falar acerca do mais açoites e menos açoites. Eles acreditam no dano da segunda morte, que é a ideia... eu ouvi esse termo, mas eu não sei se esse é o preciso. Que a pessoa, ela vai passar, a pessoa vai ser purificada de alguns pecados, é meio que um purgatório, né? Eles defendem isso. E aí ela vai ser purificada. Eles vão usar alguns textos, né, que para mim não é coerente, que é um texto de Mateus 5, vai usar um outro texto. Então, tem muita coisa que as pessoas vão falando de escatologia, quando começa a estudar esse assunto, que começa a ir para uma linha perigosa. Então, os irmãos têm que tomar bastante cuidado em relação a isso também. Porque esse assunto, eu fechei a questão por conta de você ver claramente. Você não tem textos falando que a pessoa vai para o céu. E aí fica aquela coisa muito vago, céu e inferno. Sendo que você tem descrições na palavra de Deus que deixa claro. Hades, Guiena, Tártaro, você vai ver no hebraico Sheol. Então a gente precisa analisar desses ângulos, tá bom, irmãos? Então é isso, tá? Eu tenho aqui, pastor, eu queria só passar aqui uma informação sobre o Tártaro. Tá, o slide 26. A gente encerra. A gente pode encerrar numa hora e meia para não ficar muito longa a live. Perfeito. Perfeito. Só para trazer uns textos aqui para a gente fechar esse local também que está ali depois do mundo dos mortos, né? A gente não tem como dizer taxativamente sobre isso, mas só baseado em alguns textos aqui, que é o texto de 2 Pedro 2, 4, que vai dizer: porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo lançado no inferno, aqui a palavra inferno é Tártaro, né? Os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Aí depois tem Lucas 8, 28 e 31, que vai dizer: quando ele viu a Jesus, aqui ele está falando de um endemoniado, quando ele viu a Jesus, gritou, prostrou-se diante dele e com grande voz exclamou: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Aqui é o demônio falando com Jesus. E rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo. Pode estar aqui se referindo a esse mesmo local. E aqui é Apocalipse 20, versículos 2 e 3 diz: ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos, lançou-o no abismo. Então, quando Jesus volta, essa cronologia aqui de Satanás, ele não lança Satanás ao lago de fogo. Satanás primeiro vai para um abismo, aonde ele fica ali por 1000 anos. E esse abismo é um local temido, que os demônios lá no tempo de Jesus não queriam ser lançados para lá, né? E depois dos 1000 anos é que Satanás sobe desse abismo e aí sim Deus o lança no lago de fogo definitivamente. Então, esse local aqui, Tártaro, que Pedro vai dizer que estão os anjos que pecaram, não sabemos que anjos são esses, né? Podemos só imaginar que poderia ser aqueles anjos lá do caso de Gênesis 6, não podemos afirmar. E sabemos só então que esse local é um local de prisão, que foi feito para aprisionar os espíritos, né? E depois eles mesmos vão ter um outro local em definitivo como uma prisão perpétua. Tal como o ser humano tem ali o lugar de tormento no Hades e depois vai para o lago de fogo, os espíritos imundos eles têm o abismo e depois vão para o lago de fogo. Então, é só para deixar essa informação. E sobre só o tema que a irmã falou ali do sábado, se tiver interesse, a gente tem no nosso canal algum estudo sobre esse assunto, né? Se as irmãs quiserem conhecer nosso entendimento sobre a ressurreição de Jesus Cristo, o dia, né, da ressurreição.
Eu até deixei aqui o texto, né? A imagem para ficar mais ilustrativo, né? Quando o pastor Jean falou do Tártaro, aqui é onde esses anjos estão. Que segundo Pedro Exatamente. 2,4, Judas 6, Judas 1,6, né? Vai falar que eles estão presos para o dia do juízo. Então, esses anjos caídos, eles cometeram atos piores que os outros anjos. Que aí, no caso, eu entendo que está relacionado com aquela ideia de terem se relacionado com os filhos dos homens, né? Tem pessoas que não creem assim, né? Mas eu tenho essa posição. E aí, no caso, nós temos o Hades, né? Aí o abismo, que seria aqui. E aqui embaixo temos o Guiena, o lago de fogo. Aqui quem vai inaugurar vai ser a besta e o falso profeta. E também a grande meretriz, tá? Eu entendo que vai ser a grande meretriz. Todos os falsos profetas que estiveram ali naquele contexto da grande tribulação. Porque o falso profeta seria o cabeça e a grande meretriz seria o corpo dessa relação da besta da terra, que tem 2 chifres, aparência de cordeiro, lá em Apocalipse 13. Amém? Amém. No caso que o pastor Jean falou, eu acredito que o pastor Jean defende que a ressurreição foi no sábado, correto? Sim. Então, não tem problema, eu tenho essa divergência, mas eu nunca fiz um estudo, então eu vou ver se eu faço um estudo, depois os irmãos analisem. Eu acho que é saudável, eu já cheguei a essa conclusão que o pastor Jean tem, que é a ressurreição no sábado. Eu mudei por algumas questões que eu vi que a contagem não tem problema quando você vai contar no período do dia, porque se você pegar na lei dos profetas, tem pessoas que vão contar um dia como metade de um dia. Então, é baseado nesse texto. E aí, no caso, o texto mesmo, que vai falar do sábado. Aí a gente tem que interpretar que é sábado semanal, sábado festivo. E quando se fala de sábado ali, para mim é o sábado mesmo, do 7º dia. Mas, enfim, isso aí é um outro assunto. Vai lá no canal do pastor Jean, tem esse assunto. Os irmãos podem observar que eu não fico aqui prendendo vocês para poder estudar só comigo. É uma coisa que eu sempre digo para os irmãos, estudem divergências também teológicas para que o Espírito Santo vai te orientando, sabe? Sim. Vou dar um exemplo. São pontos que a gente não precisa entrar em conflito do ponto de vista que nos torna inimigo, porque eu sei que essa questão de colocar o sábado, até a irmã Eunice colocou aqui uma coisa interessante, esse assunto do dia da ressurreição de Jesus já está chegando nas igrejas por causa dos judeus messiânicos, que consideram o dia de sábado, e a igreja não está preparada para refutar os argumentos, isso aí mesmo. Existe uma tendência para colocar no sábado para meio que judaizar, aí você começa a praticar a guarda do 7º dia, e aí a pessoa vai aplicar lá em Colossenses, e é isso que não pode acontecer. Você pode ter a divergência no sentido de que dia que Jesus ressuscitou, ok. Mas se você ou a pessoa começar a impor, pastor Jean não vai fazer isso, que eu tenho certeza, que você tem que guardar o sábado do 7º dia. Não, mas Paulo está falando em Colossenses, no capítulo 2, que os sábados ali, que são sombras das coisas que são futuras, esses sábados são sábados festivos. São sábados, não é o sábado semanal. O sábado semanal tem que guardar. Aí o negócio já fica complicado. Porque aí já entra numa questão que Paulo já vai falar em Romanos, no capítulo 14, que um faz diferença de dias e outro julga igual todos os dias. Aí está falando do sábado. Então, para quem entende a realidade do sábado, sabe que o sábado está apontando para o descanso que o Senhor Jesus nos deu, que é uma realidade. E todos os dias para o cristão é dia de sábado, de descanso, de fazer a obra de Deus, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Então, para mim entrar na questão do dia, não tem problema divergir. O problema é quando a pessoa começa a ir para uma linha, o sábado agora tem que ser guardado o 7º dia. Aí é uma coisa que não dá para aceitar. Porque aí começa a impor. Eu lembro de uma pessoa que trabalhou comigo, que é adventista, que ele perdia vários empregos. E sempre estava numa dificuldade. Porque lá no Japão tinha que trabalhar todo sábado. E era uma imposição que, assim, você via que não tinha fundamento, porque ele queria guardar 6 horas da tarde, o sábado, e parar no 6 horas da tarde na sexta e 6 horas no sábado. E aí ele disse para mim, uma vez foi trabalhar, ele falou, eu vim porque eu preciso, mas eu não vou receber. Eu falei, como você não vai receber? Você tem que receber, ué. Aí eu falei para ele assim, e você tá guardando o sábado baseado na sexta, 6 da tarde, baseado no calendário lunar? Ou seja, você está seguindo o calendário errado. Você tinha que fazer o seu próprio calendário lunar. Você está seguindo o calendário solar e está querendo guardar o calendário solar dentro você está querendo guardar o sábado dentro do calendário solar, olhando para o lunar. Falei,
O seu sábado vai cair numa terça, o seu sábado vai cair numa quarta no outro mês. Então, você está contando errado, segundo a lei de Moisés. Então, exatamente. dentro do Novo Testamento, o sábado, na verdade, não tem nenhuma questão do sétimo dia que a gente tem que guardar como judeus. A gente sabe que, igual o Jean disse aqui, o sábado é o descanso eterno que nós temos em Cristo. Então, esse julgo, aí eu não aceito, porque já é trazer um movimento judaizante para a igreja. Agora, se falar de dia que ressuscitou, quiser argumentar essas questões, tranquilo. Então, é isso daí. O sábado está relacionado ao milênio, como a irmã colocou aqui. Sábado é memorial do milênio, está tudo relacionado. Então, é por isso que eu estou tocando nesse assunto, pastor. Não é nem para falar do pastor, não. O seu estudo aí, tranquilo. É de pessoas que utilizam esses argumentos para fazer a pessoa guardar o sétimo dia. Eu sei disso, te conheço. Eu sei qual é a intenção. Pode ficar tranquilo. Tá? Então é isso, irmãos. Deixa eu só aproveitar aqui. No canal do pastor Jean, tá? Escatologia, princípio do fim. Por favor, assim, por favor. Escreva lá. Por favor. Deixa eu só falar aqui, irmãos, uma coisa aqui que eu preciso falar isso, porque não é nada combinado, o pastor não me pediu, inclusive ele nem gosta disso, mas eu preciso falar com os irmãos. Em 1 Coríntios 9, vai nos ensinar uma coisa muito interessante, a partir do versículo 6 até o 11. É rapidinho. Diz assim, ó: ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Paulo está indagando com a igreja. Quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Digo eu isto segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito. Porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Aí, para terminar, tem um 11. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? O apóstolo Paulo nunca foi pesado aos irmãos. Nunca. A Bíblia está cheia disso. E o pastor Rafael, ele nunca quis e nem nunca vai querer, pelo que eu conheço dele, ser pesado a nenhum dos irmãos. Mas ele está se dedicando à obra, está se dedicando ao canal para passar coisas espirituais para nós. Mas ele tem uma família, que ele precisa ser também digno do trabalho que ele está desenvolvendo. Ele pode até daqui a pouco brigar comigo no final aqui do vídeo. Mas isso, irmãos, é Bíblia. Então, os irmãos, eu não vou me alongar muito, eu não estou falando por mim, estou falando para ele. Depois os irmãos entrem em contato, porque isso é também fazer a obra do Senhor. A gente semear as coisas carnais, está falando aqui de dinheiro, na vida de quem semeia as coisas espirituais para nós, tá? Então, façamos isso na vida, vamos semear na vida do pastor para que ele possa ter tranquilidade e ter discernimento, porque a gente não é só espírito, a gente não é só espiritual, a gente também tem as preocupações das nossas coisas, das nossas casas. No caso, estou falando dele. Então, ele saiu do emprego para que ele possa se dedicar, e os irmãos estão vendo que está fazendo vídeo a cada dia, fazendo live, lançando toda semana, está lá no canal do Telegram, respondendo, orando, dando curso para as pessoas, no particular, no privado. Então, eu acho que é justo que a gente possa abençoar a vida do pastor. Amém? Amém. Na verdade, não vou falar depois nada. Depois eu me bato. É que eu não tenho. Os irmãos já viram que nos meus vídeos eu não fico falando de contribuição, porque eu acredito que Deus vai mover, e amém. Deus abençoe. Através de nós. Através de nós. Que Deus abençoe. Através de nós. Maná só no deserto, pastor. Caiu do céu. Hoje sai do bolso nosso para outro bolso. Amém. É assim que funciona. Deus abençoe, irmãos. Olha, fiquem na paz, a gente vai ver se faz mais lives. Eu estou pensando em fazer uma outra live sobre blasfêmia contra o Espírito Santo, tá? Que eu tô preparando aqui. Ei, papai! Aí a gente vai conversando, tá, gente? Fiquem na paz de Jesus Cristo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Paz.